Olá, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Professora Amanda aqui, espero que estejam gostando dos nossos conteúdos. Turma, veja bem, aula passada a gente terminou falando sobre a Zoída Trindade, tá? Não deu tempo da gente falar muito sobre, por isso que eu estou querendo, no comecinho dessa aula da semana 4, retomar um pouco a Zoidotrindade, né? A Zoidotrindade, ela é muito importante porque ela vai estabelecer uma nova forma da gente pensar a história, né? Como que a gente pode trabalhar questões fundamentais junto às nossas crianças, utilizando-se de outros valores, de outras perspectivas, né, que ela vai chamar de valores civilizatórios afro-brasileiros. Então, veja bem, eu trabalhei com educação básica por 8 anos. E nesses 8 anos eu trabalhei muito com crianças, né, de 3 a 6 anos. E, infelizmente, eu tive acesso à produção da Zoilda muito tempo depois. E vocês percebem que no desenho é uma mandala. Por quê? Ela coloca justamente uma mandala, porque a mandala ela é circular. Então quer dizer que esses valores, eles não estão estanques. Eles são valores que estão ali, ó, unidos um ao outro, tá? Então essa é uma perspectiva fundamental. E como que a criança aprende? A criança pequena, a gente sabe que ela aprende ouvindo histórias, ela aprende dançando, não é verdade? Cantando, ela aprende através das brincadeiras de roda. Então, todos esses, a circularidade, a oralidade, a corporeidade, a musicalidade, a memória, a ludicidade, a ancestralidade, são valores civilizatórios afro-brasileiros. E que a gente, por vezes, trabalha isso junto aos nossos alunos, junto às nossas crianças e nem nos damos conta. Tá? Então, a tese, também disponível na internet, da Zoilda, ela é fundamental para a gente poder fazer aquele exercício de virada de chave, mas também de combate mesmo ao epistemicídio, que tanto nos fala Sueli Carneiro, tá bom? Quando a gente vai para o âmbito da oralidade, por exemplo, né, das formas de escrita e perpetuação do conhecimento, o que nos foi passado, muitas vezes? Né, de que o continente africano é ágrafo, de que não existia escrita, né, abaixo do deserto do Saara, que eram povos da oralidade e por isso produziam menos conhecimento, porque a gente sabe que historicamente foi concebida a ideia de que o conhecimento válido é aquele escrito, né? Na verdade, nós da história sabemos muito bem disso. Ora, mas a tradição oral ela é tão importante no processo de perpetuação do conhecimento, é uma fonte tão fundamental para nós, né? Eu trabalhei nas minhas pesquisas de mestrado e doutorado com história oral, né? E como que foi importante eu entrevistar autor e tornado, como foi importante eu entrevistar os músicos de Angola, né? Ou seja, eu vou ter esse aprendizado, né? Que eles muito gentilmente, humildemente me passaram através da oralidade por muito tempo. E as suas memórias, de alguma maneira, parte delas, estarão garantidas nesse sentido. Então, lembra que nós falamos no início da nossa aula sobre a importância da interdisciplinaridade com relação aos estudos da história da África? E aí está. Então, quando a gente toma, né, essa perspectiva, enquanto uma perspectiva importante, válida na produção do conhecimento, a gente cresce muito, tá? Eu trouxe um outro autor, que é o Amadou Hampâté-Bâ, que está na HGA, que eu vou chamar de HGA, Coleção de História Geral da África, disponível para vocês no link da Unesco, toda a coleção. E ele vai falar muito sobre isso, né? Tem textos dele lá, mas também ele tem esse texto clássico do O Menino Fula, né? Onde ele vai falar sobre isso, sobre a importância da palavra, né? Ele vai dizer a palavra é memória viva na África. E a importância de nós levarmos essa concepção da oralidade no âmbito mesmo de importância grandiosa. Né? Então, a gente aprende através da palavra, a gente aprende ouvindo os nossos mais velhos. E aí eu trouxe até uma imagem para vocês, sou eu com a minha avó que vai fazer daqui 1 ano, 2, 100 anos, a avó Mariquinha, né? E como que eu cresci ouvindo as histórias da vovó.
Como que eu aprendi? Ouvindo, né, os meus mais velhos. E mais do que isso, aprendendo com eles. Como que cada um de vocês aprendem com seus mais velhos? Vocês param para ouvir os mais velhos de vocês, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa concepção e de como que esse é um saber africano, de uma concepção mesmo muito forte, sempre foi forte no continente africano. O conhecimento perpassado pela palavra, né? De como que esse processo ele é importante para a manutenção das memórias, tá? E aí, quando a gente fala também sobre isso, a gente acaba falando sobre linguagem, né? A gente acaba falando sobre linguagem. Para vocês terem uma ideia, turma, de quanto que existe de África em nós, aí eu estou voltando ao início das nossas aulas, quando a gente pega, por exemplo, a região sudeste, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? A região sudeste do Brasil é uma região historicamente povoada por populações que vieram da região da África Centro-Ocidental. Quando a gente pega o Rio de Janeiro, por exemplo, Angola, né, foi muito importante. Então, essas populações, elas estão diretamente relacionadas aos troncos linguísticos bantu, tá? Então, a professora Ieda Pessoa de Castro, que é um dos nomes mais importantes no Brasil a falar sobre isso, vai nos falar, olha, existe o grande tronco linguístico bantu e existem as línguas derivadas, né? E as suas derivações, obviamente. Então, ela aposta que são línguas, não são dialetos. São línguas com as suas derivações. Então, nós temos, por exemplo, né, a língua quimbundo, né, que é uma língua falada sobretudo da região de Luanda, né, ali onde hoje está Luanda, mas ao norte ali de Angola, Umbundo, Kikongo, tá? Eu coloquei aí também um vídeo, se vocês puderem ter acesso depois, ao vídeo da professoria da Pessoa de Castro, onde ela vai falar um pouco sobre essa influência dos Bantu nos nossos falares aqui no Brasil. E tem uma questão que a professoria Ieda vai falar que é tão importante, porque, por exemplo, vamos falar juntos pneu. Pensei numa palavra, né? Vou falar aqui, pneu, vou pedir para vocês falarem aí também. Pneu. Vejam bem, nós falamos pneu, advogado. Nós temos a tendência de falar advogado. Nós não falamos pneu, como os lusitanos, como os portugueses de Portugal, né? Nós não falamos advogado, como os portugueses de Portugal. Nós falamos o quê? Advogado. Nós falamos pneu. Sabe esse i? Isso i é muito banto, né? Então, é a africanidade presente nos nossos falares. Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão que grandes intelectuais tiveram, como a Lélia Gonzalez, ao constituir o conceito de pré-português, que é um conceito cunhado por ela, né? Onde ela vai falar sobre essa marca da africanização no português falado do Brasil. Né? Por isso que o nosso português falado no Brasil é tão diferente do português falado em Portugal. E aí, sem contar também a influência dos povos originários, né? Enfim, precisaríamos de um outro curso para falar sobre isso. Mas como o nosso curso é de África, obviamente que a gente vai enfocar as questões nesse sentido. Tá bom, turma? Mais uma indicação super importante para vocês, assim como esse material, que é um material produzido pelo projeto A Cor da Cultura. Gente, é uma pena, muitas coisas da Cor da Cultura não estão mais disponíveis, mas eles têm nesse link, se o link não estiver abrindo, vocês me sinalizam, por favor, que eu vou dar um jeito de encontrar esse material aqui online. Mas chama Memória das Palavras, né? E eles vão falar, na verdade, o pessoal do projeto A Cor da Cultura, dessa influência africana, né? No modo como nós falamos o português aqui no Brasil, e a origem de várias palavras, como babá, bagunça, balagandã, né? Caçula, cachaça, caçamba. Ora, são palavras, né? Reafricanizadas, e que nós falamos e por vezes nós nem identificamos, né? Então é isso, ok? Eu queria muito retomar esse conteúdo com vocês. Nos próximos slides, então, a gente já vai entrar nos conteúdos da aula 4, da unidade 1 do nosso curso, ok? Fiquem atentos, então, deixem de olhar o material complementar.
Turma, vamos lá então. Vamos agora para a aula, né? 4, semana 4, tópico 4 da unidade 1. É a última aula da unidade 1, que é uma aula que foi pensada justamente para a gente poder compreender algumas questões que a gente vai trabalhar na unidade 2, que é a formação das sociedades, as formações sociais, políticas e culturais africanas, né? As chamadas sociedades antigas, como diz o professor José Rivair Macedo, uma referência para a nossa aula, uma referência importante, tá? Esse material eu preparei para vocês e ele contempla vários outros autores, tá? E vejam bem, já estou começando a aula provocando, né? Lembra que a gente falou sobre a questão da necessidade da desconstrução dos estereótipos com relação à história da África, a partir do texto da professora Gislene? Pois é, desconstruir a ideia de uma África selvagem não é fácil, mas a gente sabe que, dentre tantas inverdades, uma delas é aquela ideia de que o continente africano só tem regiões desérticas, regiões de savana, não é verdade? Então a gente cresceu assistindo o Rei Leão. Ai, filme lindo, né? Maravilhoso, mas de alguma maneira vai colocando aquela sementinha, né, no nosso imaginário com relação à África, né? Os vários episódios do Discovery Channel, África Selvagem. Veja bem, é o nome do programa, África Selvagem, né? Então, como que nós sempre fomos reféns, né? Assim como diz o Mudimbe, são ideias que foram fixadas e impostas no nosso imaginário sobre o continente africano, tá? Tarzan, né? Não sei se vocês conhecem o Tintim, as histórias do Tintim. Tem um episódio que é o Tintim no Congo. Inclusive, um aluno meu da história do presencial na UFES, ele apresentou o trabalho de curso final dele, da minha disciplina, problematizando mesmo as histórias do Tintim, tá? Então, por que é uma inverdade? Né? Eu trouxe, por exemplo, um mapa físico de África, né? Um mapa presente na obra da professora Marina de Mello e Souza, que eu já apresentei para vocês. Gente, né? Aí pelo mapa, fazendo uma leitura muito rasa, muito rápida, a gente já vê que é um continente constituído por desertos, sim, mas também por florestas, por savanas, por estepes, por vegetação mediterrânea, por oásis, né? Então, é muito importante a gente ter essa ideia, né, da complexidade, da variedade mesmo, da composição física, nesse sentido, do continente africano. Até mesmo porque a gente compreender isso, a gente vai compreender melhor, né, o modo como as diferentes sociedades foram sendo constituídas, né, no continente africano, muito a partir do contexto e do local onde essas populações estavam inseridas, tá? Então, esse mapa por si só, ele já desconstrói, né, esse estereótipo de que a África é o lugar do deserto por excelência, né? Por exemplo, a gente tem um outro mapa aqui que nós vamos retomar nas próximas aulas, né, de algumas das principais organizações políticas da chamada África Antiga, né, por assim dizer. Aí a gente já começa a perceber a complexidade dos estados, os vários nomes, organizações, né? Olha aqui, aqui a gente já tem o mapa do século XIX, né, do período da Conferência de Berlim. Olha, quando da chegada da invasão europeia em África, no final do XIX, a invasão, por assim dizer, porque o processo de invasão já havia começado, né, sobretudo pelos portugueses muitos séculos antes, na costa, né, ocidental africana, mas a invasão efetiva, né, o processo de colonização efetivo, político, por assim dizer, ele se dá muito a partir mesmo da Conferência de Berlim, né, mas é importante a gente entender que esse processo de invasão começou muito tempo antes, tá? Gente, olha o modo como o continente africano estava organizado, né? E aí não estão todas, né? Obviamente, as sociedades, né? Então, eram muitas sociedades, organizações políticas. Então, esses mapas, por assim dizer, eles já vão desconstruindo vários estereótipos, né? Que foram sendo alimentados, sobretudo através da mídia, né? Em nós. Ok, e aí então a gente começa a perceber o continente físico, por assim dizer. Então, como eu já falei,
o continente africano é formado por 53 países é, é, que a ONU reconhece, né, reconhecidos pela ONU, possui a porção continental mais antiga do planeta Terra, tem esse formato triangular, né, que vai permitir também que é um continente que vai ser abraçado ali por vários mares, como o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, pelos Oceano Índico e Atlântico, que tem inúmeras reservas naturais, né? E aí, eu coloquei para vocês lá na nossa sala um clipe do Emicida, chamado Mufete. Mufete é um prato muito típico de Angola. Eu cheguei a provar esse prato. É constituído por, sabe a vinagrete? Alguns lugares se chama de molho à campanha. Tem o peixe assado, mandioca e batata doce, tá? Esse é o Mufete. E o Emicida vai gravar o clipe, né? Ele vai para Luanda, Angola, e aparece ele, né, em vários lugares de Luanda, e tem um momento da música que ele fala, gente, só é feliz quem realmente sabe que a África não é um país, né? E ele diz, veja, o livro mente. Então é uma música assim muito muito importante, né? E que está diretamente relacionada à ideia que o Emicida está ligado nisso, né? Dos estereótipos, né, constituídos sobre o continente africano, tá? Então fica aí a dica para vocês verem o clipe, tá bom? E aí o José Nunes Pereira é um africanista brasileiro, já falecido, mas é um nome super importante na Constituição do Centro de Estudos Afro-Orientais, da Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro. Aí eu coloquei o modo como que ele vai perceber a geografia do continente, né? Como que ele percebe, como que ele entende que o continente pode ser dividido, quais as macro-regiões, África do Norte, Ocidental, Central, Oriental, a Austral e a África do Oceano Índico. Veja bem, o que ele está chamando de África Austral é essa região da África abaixo do deserto do Saara, né? E dessa África do Oceano Índico, obviamente que essa África que margeia, né? Essa região que margeia o Oceano Índico, como por exemplo Moçambique, né? Em outros lugares, tá bom? E aí é muito importante porque a gente ter essa compreensão é compreender também a diversidade, a complexidade desses territórios. E aí a gente vai desmistificando a ideia daquela África estática, imóvel, parada no tempo. Porque se são tantas regiões, obviamente que essas populações sempre interagiram entre elas, entre essas regiões, né, que o professor José Nunes fala, mas também com as regiões de outros lugares do planeta. Então, é muito importante a gente ter essa compreensão da geografia e dos mares e dos oceanos, porque ajudam a gente a complementar e entender melhor a ideia das conexões, das interações de africanos e africanas com habitantes de outras regiões do planeta. Tá bom? E aqui, eu não vou me deter muito, turma, mas depois vocês leem com calma. Mais uma vez, o Joseph Kizerbo, ele vai falar sobre o nome África, de onde vem, quem deu o nome, tá bom? Vocês deem uma olhada com calma. E eu acho muito importante essa questão da humanização, né? Durante um tempo, a China reivindicou, né, gente, o berço da humanidade, mas o que a arqueologia, né, os paleontólogos, os arqueólogos, os historiadores têm comprovado cada vez mais é de que sim, a África é o berço da humanidade. E não só o berço da humanidade, mas eles estabeleceram algumas regiões, que é a região do Chad, que é essa região mais ao centro do continente africano, e a região da Tanzânia. Né? Alguns teóricos têm comprovado essa tese de que nós nos tornamos humanos, sobretudo nessas duas regiões, ok? E aí eu falo com vocês sobre a questão da humanização, né? Tem essa matéria da Universidade de São Paulo que eu acho que é muito importante também, que vai falar sobre a evolução humana. Por quê? O que os teóricos têm comprovado é de que quando a gente pega essa cadeia da evolução dos hominídeos, né, existem vestígios de todos os hominídeos no continente africano. Tá? Então, essa é a tese central que eles têm defendido, desde os australopitecos até o Homo sapiens sapiens. E aí nós entramos, obviamente, na questão das migrações, quando essas populações vão se juntando e vão migrando, inclusive, para sobreviver, e vão formando novas sociedades.
Turma, então é muito importante que vocês tenham esse entendimento, né, de que nós nos tornamos humanos no continente africano. Ali começamos a constituir organizações sociais, sociedades, né, e aí a questão das migrações também é importante, porque esses grupos humanos foram migrando para diferentes lugares, inclusive para sobreviver. Então, essa perspectiva que eu coloco para vocês, né, ao falar sobre a importância dessas migrações, né, de vários períodos e como que africanos e africanas estiveram diretamente relacionados a esse processo tão importante, né, para a própria humanidade, ok? Não deixem de ler o texto, tá? Obviamente que durante as nossas aulas não dá para falar tudo que está no texto, mas eu faço um recorte que eu acho que é interessante para vocês. Não deixem de olhar o material e fiquem atentos também ao nosso material complementar. Tchau, turma, até a próxima!